alunos da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso. Eu sou a professora Miriam e hoje nós vamos ter mais uma aula temática maravilhosa. Ó, a professora de português errando aí, Jesus! Ó, seguinte, na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês devem amar. Ou você escuta rap ou você escuta funk, tá? Você deve estar assim, professora do céu, uma aula então sobre funk, sobre rap? É, gente, e isso aí, ó, é tema recorrente na nossa prova de linguagens aí do Enem. Então, você tem que prestar muita atenção, obviamente que a gente se diverte um pouco escutando música, mas a gente tem que saber um pouquinho sobre a estrutura, o que tem por trás destas músicas. Então, coloca aí no seu caderno sobre essa aula temática chamada Rap, Funk e Poesia Marginal. Então, por que elas são importantes? Porque elas são as vozes da periferia, gente, na literatura contemporânea. Então, quando a gente fala aí em literatura, talvez a gente fique pensando assim, nossa, mas é só Machado de Assis, Olavo Bilac, né? Que mais? Graciliano Ramos. Mas na literatura nós também temos algumas pessoas chamadas marginalizadas, né? Que são pessoas com baixo grau de escolaridade, tipo Maria Carolina de Jesus, que escreveu um livro, gente, não tendo nem aí ensino médio, tem nem ensino médio. E ela escreveu um livro muito interessante, que tem aparecido em várias provas, vários vestibulares do nosso país tem aparecido, e no Enem, com toda certeza, vai aparecer esse livro para você, porque já apareceu nas provas passadas. Só que a gente também vai falar de grupos tipo Racionais MC, porque você também escuta e também cai na prova todos os anos. Muito bem, então, gente. Ó, o objetivo, então, dessa aula é explorar, primeiro, vamos começar falando sobre poesia marginal como uma manifestação literária da literatura contemporânea aí dos anos 70, tá? Segundo ponto, depois a gente vai sair da poesia marginal e falar sobre letras de rap e do funk como formas de resistência. O que mais? E relacionar aí com o Enem. Como que eu junto literatura marginal, rap, funk, que isso aí vai cair tudo no Enem? É isso, sobre isso que é a aula de hoje. Então vamos lá, gente. Ó, vamos entender então sobre um pouquinho de música que é poesia marginal. Vamos pegar aí, na época da ditadura, aí, anos 70, anos 60, e aí a gente pensa assim, nossa, tinha um grupo ali de artistas que faziam um tipo de poesia, uma poesia extremamente imbativa, de combate, de resistir a questões políticas que aconteciam na época. Só que aí surge um grupo marginal a isso, que falava muito sobre, né, era uma ascendentes, né, do movimento hippie, e que falava muito daquela questão assim do paz e amor, da alegria, vamos combater as coisas aí com a paz, com o amor. E eles eram contra toda esse embate, né? Vamos assim, lutar de modo frontal. Eles lutavam por meio de atitude, uma atitude aí de rebeldia, mas comportamental. E rebeldia contra um sistema erudito de se fazer combate, que era aí dentro da academia, como se fazia poesia de modo erudito. Então, por mais que uma galera aí antes deles fizesse uma poesia de revolta e de combate extremamente forte, eles já pregavam, então, só que eles eram pessoas dentro de academia. Essa galera aí, não. Então, ó, quem que nós temos aí? Paulo Leminski, Cacau, Chacal, era uma galera que fazia, então, poesia, só que era uma poesia de embate, mas não estava ligada ao ambiente acadêmico. E olha que interessante, gente, esse movimento, então, totalmente periférico e à parte desse ambiente erudito das academias, quando eu falo academia, gente, é ambiente universitário, tá? Essa galera, então, não levavam as suas obras, suas poesias, nem para que as editoras as imprimissem, essas poesias aí. Mas, professora, e aí, como que esse pessoal fazia para divulgar as suas poesias? Galera, tem um aparelhinho que é da minha época, tá? Eu fui alfabetizada numa época que tinha um aparelhinho, esse aí que tá aparecendo no vídeo para vocês, no slide, chamava-se mimeógrafo. Esse mimeógrafo, então, tinha uma base de um texto ali que a professora escrevia ou colocava, digitava não, aí a máquina de escrever, e aí colocava, enchia de álcool, né, um rolinho ali cheio de álcool, passava a folha A4 e ia rolando e imprimia. A gente pegava assim, ficava assim, ó. Eu lembro que chegava na sala de aula, a gente pura álcool, a folha, a gente ficava assim, ó,
cheirando álcool. Aí começou a vida de muito viciado, foi por causa do mimeógrafo, gente. O que acontece então? Essa galera que fazia a tal da poesia marginal, poesia à parte da academia, eles rolavam então aí nos rolos de mimeógrafo e faziam suas poesias impressas dessa forma. Então, era um tipo de impressão muito erudito e era distribuído dessa forma, de um jeito muito rústico. E era um tipo de comportamento, gente, de combate, né, do que até então era feito. Essa poesia do Paulo Leminski, ela é muito interessante, que ela fala mais ou menos o que é poesia marginal. Edu, coloca na tela aí para nós. Então ele fala assim, ó, marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Olha que interessante, é um tipo então de poesia muito simples, né? E fala então o que é ser marginal, o que é ter uma atitude à margem da galera e do pessoal, né? Do pessoal vigente da época que escrevia poesia dentro de ambientes extremamente eruditos, mesmo numa época extremamente de combate intelectual, que os intelectuais faziam muito na época. Muito bem, então, gente, mas o que isso tem a ver, essa poesia periférica, não feita em ambientes eruditos, tem a ver com música? Aí nós vamos falar sobre rap e funk. Gente, o rap, assim como o funk, eles surgiram aí de novo, aí mais ou menos surgiram no Brasil, tá? Mais ou menos nos anos 70, né? Então, o funk, ele aparece mais ou menos nos anos 70 e ele é filho da soul music, que veio lá dos Estados Unidos para cá. E aí, o que acontece? Um cara chamado Tony Tornado ali, que ele era até ator da Rede Globo, ele aparece então aí fazendo muitas músicas muito parecidas com o soul, só que com uma pegada muito brasileira, tá? Então, assim, não tem muito a ver com o funk que você talvez escute hoje em suas festinhas aí. Mas ele tem um pé aí, gente, dentro da música negra americana, e é uma música que fala muito sobre como que as pessoas que estão ali no dia a dia, pegando ônibus, pessoas que têm baixo grau de escolaridade, que estão ali com a vida sofrida, sem dinheiro para pagar o gás, vai ser despejado da sua casa, sabe aquela vida de perrengue, gente, de periferia? Era sobre isso que falavam as músicas, então uma temática social e a parte, talvez, o que a galera fazia naquela época, tá? Então falava de uma pessoa, pessoal do morro, da periferia, dos bairros, de subúrbio, que até então não aparecia nas músicas, e aí começa a aparecer a partir dos anos 70. E depois, na mesma época, uns anos depois, aparece então um rap, também de origem, dentro de um pezinho na música norte-americana, música negra norte-americana, surge aqui no Brasil, também com a questão de denúncia social, vida da periferia, só que é um pouquinho diferente, porque se nós olharmos para as músicas de rap, nós vamos ver muito a temática da violência ligada à questão das drogas, do mundo do vício, né? E sobre uma música falando muito sobre a vida na favela, a vida aí de gente que talvez esteja fugindo da lei, fala muito sobre isso e teve por muito tempo o rap esteve associado a questões de segurança, se era legal, se era uma coisa que deveria ser tocado. Quem escutava rap, por exemplo, nos anos 80, 90, era às vezes mal visto porque sempre tinha aquela ideia de violência ligada ao rap. Então, se a gente pensar, por exemplo, num grupo de raps, nós vamos pensar, pelo menos na minha cabeça vem assim, gente, é muito claro, é o grupo Racionais, Racionais MC. Esse grupo surgiu aí nos anos 90, que nós temos aí muito forte as músicas deles, e no começo da vida deles aí nós temos a questão dos shows, sempre com a questão de segurança, de polícia envolvida, muita briga, é a questão de narcotráfico muito forte, mas, né, tirando todo esse ambiente, é muito interessante o que as letras do Racionais eles abordam, que é a questão do marginal, de estar à parte daquilo que acontece na periferia, assim como a poesia marginal, como o funk também. E olha só, por que eu falei especificamente do Racionais? Porque Racionais a gente cai todo ano na prova do Enem. O que a gente precisa, então, ver sobre essas questões da música, né, do rap ou do funk? A primeira coisa é o uso da oralidade do ritmo. Então, o que nós vamos encontrar nessas músicas? Primeiro, palavras que combinam entre si. Então, a questão sonora, né, chamado de aliterações e assonâncias, que são figuras de linguagem,
palavras que se combinam para dar um efeito sonoro na música. Isso é muito importante dentro do funk e dentro do rap. Você ter o quê? A combinação de sons, que é a questão do ritmo, mandar o ritmo à música. E a importância também, gente, da oralidade. Então você vai encontrar músicas que não tem, ó, tem pouca concordância verbal, pouca concordância nominal. Que mais? Alguns erros de português que fala no, como diz o mineiro, né? Nossa, como que essa pessoa vai falar uma coisa assim? Mas, gente, vamos pensar assim. Se eu estou retratando algo que acontece no ambiente em que as pessoas têm baixo grau de escolaridade e eu quero falar sobre o que acontece na minha comunidade, eu quero denunciar o que acontece na minha comunidade, é como que pessoas que fazem, às vezes, serviços que a sociedade tem como serviços inferiores, eu preciso retratar a fala desse povo, né? Então, o que acontece? As músicas, elas precisam retratar isso. Esse tipo de linguagem que não está ligado ao ambiente acadêmico, ao ambiente escolar. E aí eu trouxe um trecho de uma música que todos vocês conhecem. Eu já vi vários alunos meus escutando, eu escutei muito já essa música, que é do MC Cabelinho, né, que fala sobre saudade. Essa música, a primeira vez que eu escutei, eu chorei, confesso. Já é uma música muito forte, que fala da história de um menino, de um cara, né, quem está cantando aí era um menino, né, um homem, que ele começa a retratar sobre a história de um menino que era muito amigo dele, e esse menino, ele morre, porque ele se envolveu com a criminalidade, com o mundo do crime. Olha que interessante. E ele morre por causa do mundo do crime, por causa da violência que acontece na periferia. E aí a música é muito triste, tem uma batida bem forte, e começa falando assim, né, que eu vi a nossa foto em cima da estante e eu vi você partir. Só eu sei do meu sofrimento antes de dormir. Lembrando dos, olha só, falta de concordância aí, gente. Lembrando dos amigos, que hoje não está mais aqui. Então, aqui a gente vê um trecho de denúncia de uma realidade. A denúncia da realidade da morte muito precoce, de pessoas que morrem cedo, porque vivem uma vida, se envolvem com questões erradas, né? Com o mundo da criminalidade, com o mundo das drogas, e como que a periferia ela é afetada por isso. Essa música é muito interessante, então a gente vê aí nesse pequeno trecho, uso da oralidade, do ritmo e também a questão das aliterações que nós temos nessa música e assonâncias também, tá? Que mais? No Enem, gente, como que isso costuma aparecer? Cai de várias formas, tá? Pode cair lá na competência 1, análise de gênero textual, como pode aparecer, por exemplo, dentro da literatura, tá? Então, se nós pegarmos, eu vou citar dois livros para vocês, Quarto de Despejo e Um Defeito de Cor, são dois livros que são dentro são literatura, são de literatura, que falam sobre ambiente aí da periferia sendo retratado, tá? Um por uma pessoa periférica e outro, obviamente, com um ambiente acadêmico, mas de retrato social. E aí, na competência 5, que trabalha com literatura especificamente, fala o seguinte: analisar e interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, por exemplo, figuras de linguagem, falta de concordâncias, né? Relacionando textos com seus contextos. Gente, pega uma música, um rap, que eu estou retratando aquilo que ele passa ali naquele contexto, naquela situação, mediante a natureza, função, organização, estruturação das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção, tá? Então, a gente pode ver aí, gente, que a música, que o rap e o funk, não talvez o funk que você pensa assim, nossa, com uma conotação extremamente pejorativa e sexual, são falando daquele funk mais antigo e alguns funks que são feitos até hoje, né, de denúncia de realidade social. Então, é perfeito, trabalha essa questão, né, sobre a questão de contexto de produção e como que a literatura, ela trabalha questões sociais, tá? Vou dar dois exemplos de questões aqui, mas eu poderia, gente, passar aqui alguns minutos mostrando questão para vocês que trabalha sobre essa questão de produções literárias, produções artísticas, que aborda a questão da periferia. Nessa questão aí, acho que do Enem 2022, eu acho que foi esse aí, não me recordo, tá, gente? Caiu um trecho do livro, do trecho Quarto de Despejo, o ano passado também caiu, e aí um comentário sobre esse livro, né? E também essa questão que eu quero trabalhar com vocês é a questão do ano passado, o último Enem. Gente, essa questão é interessantíssima,
Fiz questão de trabalhar porque ela está fresquinha, foi muito comentada essa questão. Edu, coloca na tela para nós. Então, qual que é a estrutura que nós tínhamos de questão aqui? Nós tínhamos o texto 1, que fala sobre um trechinho da música do Racionais, que era capítulo 4, versículo 3. E aqui, gente, ocorre de cara o quê? Uma metalinguagem, que é uma função da linguagem. O que é uma metalinguagem? É quando a linguagem, o discurso fala sobre si mesmo. E ele começa assim: minha palavra vale um tiro. Eu tenho muita munição. O que quer dizer? Que ele utiliza a música, a vivência dele, por meio das palavras, para denunciar, para bater na cara da sociedade com o que está acontecendo ali no ambiente em que ele vive. Então, ó, minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além e tem disposição para o mal e para o bem. Ó a oralidade aí, gente. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico, ou juiz ou réu, o bandido do céu, malandro ou otário, quase sanguinário, franco atirador se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível como um ataque cardíaco do verso. Gente, esse trechinho é muito interessante, que fala então sobre o quê? Sobre o perfil da música ser de denúncia, é rap de denúncia. Então o rap tem esse perfil aqui, ó. Ele fala, poxa, você vai pensar que eu sou um malandro, eu sou um otário, quem que eu sou? Eu sou um anjo ou sou um demônio? Quem que eu sou? Eu sou tudo isso, porque eu sou um cara sofrido, eu estou sofrendo muito, sou talvez uma vítima da sociedade, mas eu não vou ficar calado. A minha palavra, ela é um tiro e eu vou denunciar o que nós estamos enfrentando para você por meio dessa música. Então, a música, ela é uma munição, a música, ela é um tiro. No texto 2, então, gente, ele fala sobre o quê? Ele comenta sobre essa violência, né? É um texto já de uma escritora, na verdade é uma escritora, olha, nem lembro onde que eu tirei isso. Não, é escritora, gente, desculpa. E aí ele comenta sobre essa questão da violência que as músicas dos Racionais abordam. E fala assim, pode-se dizer que as várias experiências narradas nos discos dos Racionais tratam, no fundo, de um só tema: a violência que estrutura a nossa sociedade. O grupo canta a violência que estrutura as relações entre os familiares, os amigos, o homem e a mulher, o traficante e o viciado. Canta a violência do crime, a violência causada por inveja ou por vaidade. Também canta que a relação entre as classes sociais é sempre violenta. O racismo, a miséria, os baixos salários, a concentração de renda, a esmola, a publicidade, o alcoolismo, o jornalismo, o poder policial, a justiça, o sistema penitenciário, o governo que existem por meio da violência. Olha que interessante. Então ela comenta um pouco sobre essa música, qual que é a temática abordada pelos Racionais. No texto, né, no enunciado da questão, que era uma questão de nível difícil, tá, gente? Não foi uma questão simples. Falava o seguinte, na letra da canção, a tematização da violência mencionada no texto 2 manifesta-se. Então, olha só, como que a música ela manifesta essa violência que o texto 2 está falando. Lembram que eu falei para vocês sobre a questão que a música ela era metalinguística, que a música ela é uma arma de denúncia? Então, a alternativa correta é a alternativa C, que fala o quê? Como procedimento metalinguístico que concebe a palavra como uma forma de combate em subordinação. Então, a música ela é uma forma de combate. Então, e ele fala, quando a linguagem cita a si mesmo, isso se chama metalinguagem, certo? Então, é uma questão de nível difícil e você tinha que ter muita leitura aí para você conseguir entender um pouquinho sobre essa temática. E aí, gente, vocês viram como que a gente pensa que tem coisas aí que, nossa, não tem nada a ver com uma prova tão séria quanto o Enem, mas são questões, gente, muito sérias e que aparecem de um jeito muito profundo na prova de vocês. Então, a dica que eu dou para vocês aí, fora escutar, consumir um pouco de cultura popular, Racionais, Emicida, né, escutar alguns funks que falam sobre temática social, ou então até falando sobre música tecnobrega, né, gente, tem tanta música interessante aí, até vamos falar aqui sobre o Siriri e Cururu, músicas locais que falam sobre a vida social, a vida cotidiana que as pessoas eruditas acabam não comentando muito, né, as pessoas chamadas cults não comentam.
a gente precisa dar uma olhada também para esses movimentos culturais. Dica de 2 livros para você extremamente importantes na literatura que abordam sobre essa questão de temática periférica ou daquelas pessoas que a sociedade por muito tempo aí deixou encostadinha num canto e fazia de conta que não existia. Um Defeito de Cor, gente, muito interessante, foi Samba Enredo, o ano passado, no carnaval do ano passado, que fala então retrata sobre a vida aí de uma escrava, que estava tentando a alforria, um livro muito interessante, que fala sobre uma pessoa marginalizada pela sociedade lá muitos séculos atrás. E Quarto de um Despejo, que aí sim eu tenho uma pessoa com baixo grau de escolaridade produzindo, gente, fazendo literatura, fazendo arte. E aí, gostou da aula de hoje, gente? Ó, até a próxima aula, um grande beijo para vocês. Olá, estudantes da Rede Estadual do Mato Grosso. Eu sou o professor Luiz, professor da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. E na aula de hoje nós vamos falar sobre esta área e a sua importância no Exame Nacional do Ensino Médio. Essa prova que você vai fazer aí chegando em novembro já, tá? Mas você já vai se preparando desde cedo junto com a nossa equipe do Pré-ENEM, tá certo? Bom, como eu disse para vocês aqui, já no nosso primeiro encontro, existe um guia de elaboração de itens que nos mostra como as questões do Enem elas são produzidas, como elas são fabricadas pelos professores, tá? E eu queria antes disso dizer para vocês assim que, olha, infelizmente, pessoal, o Enem, ele não é um quiz. Você vê aqui, olha só, até algumas questões aqui de um programa famoso aí de televisão, tá? Onde as perguntas são bem concisas, né? Elas são bem simples. Por exemplo, já pensou se a prova de Ciências da Natureza fosse assim? Que inseto é transmissor da doença de Chagas? Ou a prova de linguagens perguntasse assim, a palavra sol, ela é trissílaba, polissílaba, monossílaba ou dissílaba? Ou se a prova, ou se uma questão de inglês abordasse esse tema, olha só, quem é o profissional que apaga incêndios? Tá? E você tivesse que escolher entre uma dessas alternativas. Mas, infelizmente, o Enem não é tão simples assim, tá? O Enem, ele segue um padrão, como eu disse para vocês, a partir do guia de elaboração de itens, tá? E como que funciona esse padrão? É muito importante que você, estudante que se prepara para essa prova, conheça este padrão, conheça como é uma questão do Enem, tá? E aí, à medida que você vai exercitando, você vai ficando craque, vai treinando, e aí no dia do Enem, você já está totalmente preparado para visualizar as informações que você precisa e já acertar aquela questão em Ciências Humanas e suas tecnologias. Pois bem, o que o Guia de Elaboração de Itens, lá do INEP, que é o órgão do MEC que elabora o Enem, como que ele estrutura uma questão do Enem? Então você vê aqui que uma questão do Enem, ou um item, tem basicamente 3 partes. Nós temos o texto base, o enunciado e as alternativas. E as alternativas, tá? A correta ela se chama gabarito e as incorretas são chamadas de distratores, tá certo? Então a palavra gabarito, muita atenção. Às vezes o pessoal, a gente está aplicando simulado na escola e existe a folha de resposta e o estudante fala assim, professor, quando que vai entregar o gabarito? Bom, o gabarito seria a folha de resposta com todas as questões corretas, tá? Porque o gabarito aqui para o Enem é justamente a alternativa correta, como a gente costuma falar. A alternativa correta, a letra certa, enfim. E as incorretas nós chamamos de distratores, porque justamente não pode ser uma alternativa incorreta com um erro absurdo, tá? Mas também não pode ser, você não pode dar muita dica do que é o correto. Tá? Então, nós professores, quando nós elaboramos as questões no padrão Enem, nós temos que ter este cuidado. E é importante que você, como estudante, saiba também identificar, obviamente, quais são os distratores e a alternativa correta / gabarito. E eu trouxe para vocês uma questão, um exemplo de uma questão de filosofia, aqui onde você vai conseguir identificar essas partes. Tá? Então, nós temos aqui essa questão de 2022,
E ela diz assim: entretanto, nosso amigo Basso tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Estar alegre diante da morte, forte e contente, qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer ainda que desfaleça. Esse é um texto de Sêneca. Esse é o texto base, tá bom? Texto base porque ele vai dar um embasamento para esta segunda parte, que é o comando, ou como o Enem chama de enunciado, tá? Então esse enunciado diz assim: o excerto, ou seja, esse trecho, refere-se a uma carta de Sêneca na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promoverá. Aí nesse momento aqui eu quero dizer para vocês que nós temos basicamente 3 tipos de enunciado. Aquele enunciado cujo gabarito é a continuação dele. Então você veja aqui, ó, da filosofia promoverá moderação das paixões. É como se você lesse cada uma das alternativas, inclusive dos distratores, vai fazer sentido a frase, tá? Então, promover a valorização de disputas ideológicas, ou promover a rejeição das convenções sociais, ou promover a inspiração de natureza religiosa, ou promover a exaltação do sofrimento. Vejam vocês que aqui começa com a letra minúscula e termina com o ponto final, tá? Porém, a frase correta, o enunciado com o gabarito, é essa daqui, que termina com a letra E. Então, a alternativa E é o gabarito, os demais são distratores. Aí eu vou passar para a segunda questão. Por exemplo, aqui na segunda questão nós temos 2 pontos, tá? Nós temos aqui só um momento. Nós temos aqui os 2 pontos. É um tipo diferente que você vê, então, que as alternativas começam com a letra em maiúsculo, tá certo? A quem não basta, pouco, nada basta. Uma frase de Epicuro. Você vê que é um texto base pequenininho, mas é um texto base. E o enunciado? O enunciado nos dá algumas informações para que nós façamos a ligação entre o texto base e a alternativa correta. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valorize a seguinte virtude. 2 pontos. Bom, a resposta correta aqui é temperança marcada pelo domínio da vontade. Então eu trouxe essa questão para que você observasse um outro tipo de item ou de questão apresentado aqui pelo Enem, onde nós temos aqui, no final do enunciado, os 2 pontinhos. E aqui uma questão que se parece mais com as questões tradicionais, aquelas que terminam com um ponto de interrogação, tá? Parecido um pouco com o quiz que eu abordei no início da aula, né? O que é tal coisa? O que é isso? O que é aquilo? Bom, aqui nós temos um texto base do Enem de 2023. Professor, o que é Enem PPL? Enem para pessoas privadas de liberdade. Esse texto, cujo título é Saga da Amazônia, diz o seguinte: mas o dragão continua a floresta devorar, e quem habita essa mata, para onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos Camaiurá. Bom, esse é o nosso texto base, e aqui nós temos o enunciado. Para solucionar o problema apresentado no texto, a situação-problema apresentada no texto, o Enem trabalha também com essa perspectiva de que você desenvolva habilidades e competências para a resolução de situações-problemas, e essas situações-problemas elas aparecem justamente aqui no texto base. Então, para solucionar o problema apresentado no texto, qual medida governamental é necessária? Então, você vê aqui que este comando, este enunciado, ele termina com um ponto de interrogação, tá? E a resposta correta é a letra E, a fiscalização da exploração dos recursos naturais, tá certo? Então aqui nós temos frases isoladas que podem responder ou não ao que se pede aqui no enunciado, tá certo? Então só recapitulando, as outras alternativas todas são chamadas de distratores, tá certo? Bom, professor, como que eu faço para ficar craque? Chegar lá na hora do Enem, ficar tranquilo, colocar lá o que eu sei, fazer uma redação mais próxima possível da nota 1000,
ou quem sabe até a nota 1000, bom, você precisa treinar. E o simulado é justamente esta oportunidade que você vai ter aqui no Pré-ENEM e que você regularmente também faz nas escolas, também você faz as avaliações regulares do sistema estruturado. Então, toda a avaliação que você faz, você acaba treinando para esta grande avaliação chamada Exame Nacional do Ensino Médio. Por que grande? Primeiro, por causa do tempo, a gente vai ver essa questão do tempo, a quantidade de questões e etc. Então, pessoal, o simulado é uma ferramenta essencial para que você, no dia do Enem, tenha o melhor desempenho possível, tá certo? Bom, aqui a gente tem algumas imagens fazendo uma analogia, né? Que é a seleção brasileira treinando e aqui você, estudante, também fazendo o seu treino, tá? Aqui utilizando-se do sistema estruturado, utilizando-se de toda a estrutura que o governo do estado disponibiliza para você, o Chromebook, as apostilas, enfim, são diversas ferramentas que você tem à sua disposição. Uma equipe de profissionais e professores, uma equipe preparada para dar este auxílio para você, tá? Só que assim, tem que chegar, né, no dia da final. Infelizmente aqui na Copa de 2022 o Brasil não foi também assim, mas você vai ser muito melhor, o seu desempenho vai ser ótimo, vai ser superior, você vai ser campeão. Bom, uma das questões nós precisamos ter a familiarização com o formato da prova. Então, um dos elementos fundamentais para você ir bem no Enem é você entender o formato da prova. Você não pode chegar no dia da prova sem ter ideia nenhuma como que é essa prova, quantas questões ela tem, como ela é dividida, tá? Qual é o formato ou o padrão dessas questões. Então eu tenho certeza que eu falo aqui para muitos de vocês que estão ainda no comecinho desta peregrinação, desta caminhada. Talvez outros de vocês que estejam me assistindo agora já estejam num nível mais avançado, que já tenham se inteirado disso há mais algum tempo, tá? Então cada um de vocês está em um processo, um passo diferente desse processo, dessa caminhada. Tá? Então eu estou falando aqui do zero mesmo, para quem nunca ouviu falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, sobre o formato das provas, por exemplo. No primeiro dia, você tem 45 questões de linguagens e seus códigos. 45 questões, você fala, professor, eu faço 10 às vezes, assim, numa manhã, né? Quando tem semana de prova lá na minha escola, eu faço 2 provas com 10 questões, algumas provas com menos questões, tá? Questões dissertativas, eu vou fazer 45. Não, você vai fazer 90. Mais ainda, olha só. Então, além dessas questões que envolvem a língua portuguesa, literatura, artes, educação física, língua estrangeira, você ainda vai fazer de humanas. Pois é. Então, no caderno, assim, o primeiro caderno, você tem estas 2 áreas do conhecimento. Então, 45 questões, história, geografia, filosofia e sociologia. Pessoal, não, elas não estão divididas assim corretamente, tá? Tem 10, 10, 15, não, tá? Isso é muito variável, tá? De ano para ano, a quantidade dos componentes curriculares que aparecem na prova, mas no total é sempre 45 de ciências humanas, tá? E a redação, pois é, por isso que nesse dia você vai ver que o tempo é maior, tá bom? E no segundo dia, no segundo dia é mais fácil, né? Tem 45 questões de matemática. A matemática ali, ela sozinha, 45 questões, pessoal. Então já um alarme, um alerta para você que matemática você tem que dar uma atenção especial. Por quê? Porque o Enem exige uma quantidade significativa de matemática. Tá? 45 questões. E não bastasse, junto com a matemática, nós temos ali 45 questões de ciências da natureza. Química, física e biologia, tá? Então, galera, 180 questões mais uma redação em 2 finais de semana diferentes. No passado, lá no Enem, o primeiro dia era sábado, o segundo dia era domingo. Agora, pelo menos, existe aí um intervalo de uma semana, tá? Mas isso é história. E já passou. Gestão do tempo, pessoal, isso aqui também é fundamental, tá? Então você precisa, olha só, saber o horário que você chega. Você não vai querer virar aquele meme, né, da galera que chega em cima da hora para fazer a prova.
Às vezes até maldade, tem um povo que fica lá sentado, esperando, só para ver, né, só para ver o pessoal chegar atrasado e filma, tá? Não acho isso legal, mas enfim, tá? Você não quer ser essa pessoa, tá? Nenhum estudante da rede estadual do Mato Grosso vai chegar atrasado na próxima edição do Enem, tá? E um erro muito constante e muito simples de ser resolvido é que as pessoas não se atentam para o horário de Brasília, pessoal. Então, aqui no nosso estado do Mato Grosso, nosso fuso horário, 1 hora a menos, tá? Então, olha só, 11 horas os portões se abrem, meio-dia eles se fecham e as provas começam meio-dia e 30, tá? Então, pessoal, esquece que é meio-dia que o portão fecha. Coloca na sua cabeça que vai fechar 11 horas, tá? Para você se programar para chegar bem antes. Chega 2 horas antes, chega 1 hora e meia. É melhor que sobre tempo, né, do que falte o tempo, tá? O início das provas, meio-dia e 30, bem na hora do almoço, né? Professor, mas meio-dia e 30, eu nunca fiz prova meio-dia e 30 na minha vida. Vou estar com fome. Então, ali você, no decorrer do pré-ENEM, do projeto pré-ENEM, você também vai receber algumas instruções mais próximas lá da data da prova sobre o que você pode levar, o que não pode, enfim, tá? Mas só para dizer que é bem perto da hora do almoço. Horário mínimo para sair, às 2h30. E o encerramento da prova no primeiro dia, às 18 horas, tá? E no segundo dia, às 17h30. Então, no primeiro dia, a gente tem 5 horas e 30 minutos para fazer as duas provas, a de linguagens e de humanas, mais a redação, tá? Por isso que tem 1 hora a mais por causa da redação, tá? E isso também você precisa treinar. Não quer dizer que você precisa levar só 1 hora para fazer redação, tá? Quem sabe você precisa de 2 horas. O professor de redação vai trabalhar com vocês também a questão de técnicas. Professor, será que é bom começar a fazer a redação antes? Será que é bom fazer no meio? Será que é bom fazer por último? Será que é bom fazer primeiro, sei lá, uma tempestade de ideias antes de começar a prova? Aí no decorrer da prova eu vou lembrando de algumas coisas e vou fazendo anotações, enfim. Tá? O professor vai desenvolver com vocês algumas técnicas, tá bom? E no segundo dia, 4 horas e 30, porque não tem a redação nesse dia, tá joia? Bom, horário de encerramento para públicos específicos. Então, para o participante com tempo adicional, às 18 horas, e para os participantes da videoprova em Libras, às 19 horas. Lembrando que esses horários são horários do nosso estado, tá certo? Bom, mais um motivo pelo qual é importantíssimo você realizar o simulado, tá? Você vai identificar as dificuldades em determinadas áreas do conhecimento. Lembra que eu te falei da redação aqui agora? Se você tem muita dificuldade em redação, você precisa ter esse olhar especial para a redação. E como que você se prepara? Fazendo redações, tá? Escreve, conversa com o professor, aí na sua escola, presencialmente, também no plantão de tirar dúvidas, aqui no pré-ENEM. Então você precisa buscar resolver, treinar as suas dificuldades, tá certo? Então, identificação de dificuldades em determinadas áreas do conhecimento, um dos motivos pelo qual o simulado é fundamental. E você também começa a aprimorar estratégias para resolver questões. Talvez uma leitura dinâmica, talvez algumas pessoas me falam que olham o enunciado primeiro, visualizam o enunciado e as alternativas, tá? Outros dizem que não, que começam mesmo lá da questão número 1, do texto base, depois passa para o enunciado e vai para as alternativas, enfim. Você precisa se conhecer resolvendo uma prova, uma avaliação, no caso, o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Então, por isso que é muito importante que você faça as listas de exercícios que nós passaremos também no decorrer do nosso projeto, tá? Por exemplo, alguns fazem cronograma de estudos, tá? Então aqui tem um exemplo de um cronograma de estudo, aí você encontra vários disponíveis na internet, mas o que importa é que você precisa se organizar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho muita facilidade numa determinada disciplina, é claro que eu preciso treiná-la, né? Você vê que o jogador, o craque de futebol, mesmo jogando muita bola, ele está treinando todo dia. Não é porque ele joga fácil que ele vai parar de treinar, não é? Então, a mesma coisa você. Se você joga fácil em matemática, se você joga fácil
em língua portuguesa, em humanas, cuidado. Às vezes você está se achando que você tem a facilidade, tal, chega na hora e você vai mal. Então é necessário treinar pelo menos um mínimo e, obviamente, dar uma atenção maior àquilo que você tem mais dificuldade. Igual no treino também, aquele jogador que precisa bater a falta, né? Ele precisa treinar mais bater a falta. Então ele vai fazer várias tentativas até que o seu chute fique aprimorado, até que ele acerte o gol na hora da falta, tá certo? Planejamento dos estudos. Então você preparando os seus estudos, você torna o resultado mais eficiente, tá? Então cuidado, tem muitas pessoas se perdem ou perdem muito tempo no planejamento. Passam horas se planejando, mas pouco tempo executando, tá? Então fiquem muito atentos com o planejamento dos seus estudos. Bom, aqui está um negócio que atinge adulto, adolescente, pré-adolescente, hoje em dia, enfim. Essa questão da ansiedade, tá? Bom, por que ansiedade? Ai, professor, vocês ficam falando de pré-ENEM toda hora e de ENEM, eu não quero saber, estou ficando nervoso e vamos deixar para quando estiver chegando, tá? Então eu entendo que às vezes você ficar batendo na tecla de alguma coisa pode te causar essa espécie de nervosismo, de ansiedade, tá? Mas enfim, a gente precisa trazer essa realidade para vocês, que já está chegando em novembro. Ah, professor, mas a gente está em março ainda. Cuidado, o tempo passa rápido, principalmente no terceirão, hein? A galera do terceirão que está aí me assistindo. Agora já é novembro, tá? E você não quer ser pego de surpresa. Fala, nossa, esqueci, amanhã tem o ENEM, tá? Então, olha só, eu sei que vocês têm as expectativas de futuro, do que vai acontecer, qual curso que eu vou escolher. Calma, primeiro faça o ENEM, tá? Depois que você tiver a sua nota lá no SISU, no Sistema de Seleção Unificado, e você vai lá e escolhe e coloca a faculdade, os 2 cursos que você pode escolher. Mas enfim, isso é um outro passo, tá? Não sofra antes da hora. As cobranças pessoais e familiares, você se cobra, os familiares também, né? A escola está cobrando, todo mundo está cobrando você, todo mundo espera que você tenha êxito neste próximo passo da sua vida, tá? Que já está bem aí. Dúvidas, como eu disse, com relação a qual curso, qual a minha profissão, qual a minha carreira, será que vale a pena, será que não vale? A avaliação social também, como eu disse, o meio social espera que o estudante, naquela determinada idade, passe naquela determinada série, conclua aquela determinada etapa, seja aprovado, depois entre no mercado de trabalho, depois constitua a família, enfim. Existem várias cobranças do nosso círculo social e outros fatores que provocam, às vezes, essa nossa ansiedade. E é interessante que se você vai fazendo, vai se preparando, vai se familiarizando, tenho certeza que essa ansiedade ela vai diminuindo, porque você já está mais seguro, tá certo? Bom, eu espero que todas essas dicas tenham sido importantes para você. Depois você volta, aperta pause, printa a tela, tá? Mas o escopo, o objetivo do nosso projeto é que você fique cada vez mais preparado para essa etapa aí chamada Exame Nacional do Ensino Médio, que vai acontecer em novembro. Pessoal, foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro.